Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Volume 1. Capítulo 2. Batalha da Aldeia Goblin. O caminho do lago subterrâneo para a superfície tomava a forma de um único e longo caminho. Eu estava atualmente saltando e escorrendo pelo caminho. Eu estava me movendo um pouco melhor do que imaginava originalmente. Mesmo na escuridão úmida, a percepção mágica fazia parecer tão brilhante quanto um dia ensolarado para mim. Quando eu era cego, eu estava muito focado no meu pé para perceber, mas os slimes podem realmente se mover rapidamente quando quiserem. Eu nunca fiquei particularmente cansado, mas também não havia motivo real para me apressar, então eu mantive um ritmo de caminhada regular pelos padrões humanos. Isso definitivamente não foi por causa de nenhum trauma de locomoção exuberante. Enquanto eu seguia em frente, descobri que o caminho estava bloqueado por um grande portão, o primeiro objeto feito pelo homem que eu tinha visto nessa caverna. Muito suspeito, mas isso não me impressionou muito. Era como qualquer uma das dezenas que eu já havia visto em RPGs. Cada sala dos chefes geralmente tinha um portão à sua frente. Então, como abri-lo? Lâmina de água no meu caminho através das barras. Parecia uma ideia decente, mas quando pensei sobre isso, a porta se abriu sozinha com um rangido. Rapidamente, corri para um lado do caminho e observei. Ufa! Finalmente abriu essa coisa. Todo o mecanismo de bloqueio deve ter enferrujado. Alguém disse. Sim, eu aposto. Ninguém sequer tentou entrar aqui por uns 300 anos, certo? Respondeu uma segunda voz. Não há registro de alguém tentando entrar. Tem certeza de que estamos seguros? Não estamos nos deixando abertos a ataques repentinos, comentou uma terceira. Gaar riu o segundo, vamos. Talvez esse cara fosse invencível há alguns séculos, mas é apenas um grande lagarto, sabe? Eu disse a você sobre como eu encarei solo um basilisco uma vez, não contei? Vai ficar tudo bem. Eu estava pensando sobre isso, na verdade, respondeu o terceiro, você. Tem certeza que essa é a verdade, Cabal? Um basilisco é um monstro com classificação B+. Você realmente lidou com isso sozinho? Pare de se fazer de bobo. Eu sou B, você sabe. Um réptil enorme não vai me assustar. Tudo bem, tudo bem. Apenas mantenha sua guarda, se puder. E lembre-se, sempre podemos usar minha habilidade de fuga se as coisas azedarem. Podemos guardar o bate-papo amigável para depois. O primeiro interrompeu. Eu preciso de um pouco de silêncio. Está na hora de ativar o ocultamento. Artes. 3 deles, parecia, nenhum deles se esforçando muito furtivamente. E eu entendi tudo o que eles disseram também. Recebido. Sua habilidade de percepção mágica pode ser adaptada para decifrar ondas sonoras que tenham significado intencional armazenado dentro delas. Ok. Então não pude falar com eles, mas consegui entender o que eles estavam dizendo. Isso foi bom. Eu nunca fui muito talentoso em línguas estrangeiras. Eu sempre fui uma daquelas crianças na parte de trás da classe, reclamando por que eu preciso disso. Eu nunca vou morar fora do Japão. Guarde para quem quiser. Agora que eu estava nessa posição, algo me dizia que a desculpa não funcionaria por muito mais tempo. Hora de acertar os livros, eu acho. Mas isso não era importante. O que devo fazer? Essa foi uma pergunta mais difícil do que abrir a porta, com certeza. Eu não sabia o que eles queriam, mas se eu tivesse que adivinhar, eles eram aventureiros. Caçadores de tesouros, talvez. Estes foram os primeiros seres humanos que encontrei neste mundo. Tive vontade de segui-los para ver o que estavam fazendo. Mas, se aparecesse um slime que não sabia falar sua língua, o que eles fariam? Me cortariam com impunidade, eu aposto. Melhor salvá-lo para a próxima vez. Segurança primeiro. Eu poderia guardar as coisas humanas para quando pudesse falar com eles. O homem magro que liderava o trio fez alguma coisa e os três começaram a desaparecer de repente. Não inteiramente, lembre-se. Ele mencionou uma ocultação de uma coisa ou outra, algum tipo de habilidade, presumivelmente. Eu me pergunto por que ele aprendeu isso. Não pôs guiar-se pelos quartos das pessoas, espero. Que escandaloso. Terei que fazer amizade com ele mais tarde. Uma vez que o trio sumiu de vista no caminho, voltei à ação. Não há necessidade de apressar isso. Não era como se fosse minha última chance de conhecer pessoas. Lento e constante, vence a raça, como disseram os antigos, e eu acredito neles. Pela porta eu fui, e antes que qualquer um deles pudesse voltar para verificar as coisas, eu fui embora. Seguindo a uma boa distância da porta, cheguei a um cruzamento com vários caminhos que se ramificam a partir dela. Qual deles me levaria à superfície? Pensar nisso não ajudaria muito, então escolhi um caminho e segui pelo caminho da caverna. Nossos olhos se encontraram. Lentamente, eu desviei o meu. Havia uma gigantesca serpente de aparência ameaçadora na minha frente, uma serpente negra como escamas de espinhos, pele dura e uma aparência que fazia as cobras da terra parecerem positivamente fofinhas. Essa criatura no meu caminho me fez sentir como um cervo, ou um slime, nos faróis. Minha mente ficou em branco. Talvez eu ficasse bem se não me notasse. Lentamente, tentei me deslizar para trás. Sem sorte a cobra negra levantou a cabeça para cima, combinando com meus movimentos. Ele sacudiu a língua para mim enquanto silenciosamente me ameaçava com os olhos. Droga. Não está me deixando sair. Não precisamos trocar nenhuma palavra para que isso fique claro? Devo lutar contra isso. Eu tinha esse finalizador matador pelo qual passei a última semana treinando, não é? É só que, você sabe, lutar contra um monstro como esse levaria um pouco de força extra. Em outras palavras, eu estava cagando nas calças. Mas espera aí. Controle-se. Pensando nisso, eu já passei por coisas mais assustadoras antes. Lembra do Veldora? Comparado a esse dragão, esse cara. Inferno, talvez não seja tão assustador, afinal. Talvez tudo dê certo. Com um estado mental um pouco mais calmo, levei um momento para avaliar a cobra escura. Deve ter pensado que me surpreendeu em silêncio, que eu era incapaz de me mover. Provavelmente encontrando maneiras de fazer o ataque final em mim. Talvez tenha achado o conceito de me engolir inteiro ser muito brandão, algo assim. Bem, não adianta segurar. Sem mais um momento de hesitação, levantei o corpo em direção ao pescoço da cobra e soltei uma lâmina de água. Com um fluiz de som letal, a lâmina perfurou o ar e atingiu o monstro. Tudo aconteceu em um instante, tão rápido que duvidei dos meus olhos. Sem um único pedaço de resistência, a lâmina de água cortou a cabeça da cobra preta. Uma cobra tão grande, tão ameaçadora, eu tinha certeza de que não seria nada além de um lanche no meio da tarde. Essa habilidade pode ter sido um pouco mais forte do que eu pensava. Se eu tivesse usado naquele trio de aventureiros, as coisas poderiam ter ido muito rapidamente a um filme de terror. Ainda bem que tive a previsão de experimentá-lo primeiro em um monstro. Antes de continuar, vamos fazer uma rápida recapitulação do que estava ocupando meu estômago no momento. Veldora, 15%. Água, 10%. Ervas medicinais, poções de recuperação e similares, 2%. Minério e outros materiais, 3%. Total geral, cerca de 30% em uso.
Cada greve da lâmina de água não usava nenhum copo de água normal, então. Nossa, eu provavelmente poderia cuspir milhares delas antes mesmo de começar a me preocupar com a falta de água. Muito mais eficiente do que um feitiço estúpido. Acho que vou confiar nisso contra monstros por um tempo. Então, sobre essa cobra. Teria alguma habilidade que eu pudesse roubar absorvendo e analisando. Não há tempo a perder. Vamos tentar. Os resultados foram nada mal. Além da capacidade de me disfarçar de cobra preta, ganhei as duas habilidades a seguir. Percepção de calor, habilidade intrínseca. Identifica quaisquer reações de calor na área local. Não é afetado por efeitos ocultos. Habilidade intrínseca venenosa. Um poderoso ataque de veneno do tipo respiração, corrosão. Afeta uma área 7 metros à frente do usuário em um raio de 120 graus. Parecia que esse veneno tinha um efeito corrosivo em seu alvo, danificando qualquer equipamento ou carne que tocasse. Um aventureiro normal provavelmente teria muitos problemas contra esse cara, não teria? Embora quem poderia dizer, realmente, dado o tipo de magia disponível neste mundo. Passei um pouco analisando as habilidades dessa cobra que acabei de derrotar. Quanto mais cartas na minha mão, melhor, imaginei. Os resultados. 1. Mimetizar a cobra preta aumentou meu volume corporal. 2. As habilidades que acabei de adquirir podem ser invocadas sem ter que mimetizar a forma da cobra, embora o desempenho delas possa sofrer como resultado. Para entrar em mais detalhes. 1. Eu poderia quebrar e armazenar os monstros que consumi com o predador no meu estômago. Eu usei o predador em meu próprio corpo para reparar danos, e isso forneceu algumas células extras para ajudar com isso. 2. Habilidades. Intrínsecas pareciam ser habilidades exclusivas de um certo tipo de monstro. Minhas habilidades de absorver, autorregenerar e dissolver eram intrínsecas a mim como slime. Contudo, para usar intrínsecos, eu precisava assumir a forma do monstro em questão, ou então não conseguiria eliminá-los completamente. Eu ainda podia usá-los em parte, e algumas habilidades, como percepção de calor, pareciam funcionar muito bem de qualquer maneira. Juntando tudo, o caçador de predadores arrasou. Mal podia esperar para encontrar outras habilidades úteis com essa coisa. 3 dias se passaram depois da minha batalha de cobras. Eu ainda estava na caverna. Eu não conseguia sentir calor, nem frio, nem nada, mas pelo que sabia, estava muito frio aqui. Eu ainda tinha que ver um único raio de sol, mas minha visão ainda funcionava muito bem no escuro. No entanto, uma certa ansiedade estava começando a surgir na minha cabeça. Quero dizer, eu sabia tecnicamente que não era possível, mas não pude deixar de considerá-lo. Eu não estou perdido, estou. Não. Eu não poderia estar. Que tipo de idiota se perde na primeira caverna? Aquela primeira caverna fácil de lidar é um trampolim que ajuda você a mergulhar na experiência, não é? Parecia que aquele trio aventureiro sabia para onde diabos estavam indo, não sabia. Eu ficaria bem, provavelmente, era apenas um caminho muito longo. Não saber o caminho exato me deixou um pouco nervoso. Havia alguma maneira de obter ajuda com isso? Resposta. Exibir os caminhos que você seguiu no seu cérebro? Sim. Não. Ufte. Eu ri de mim mesmo. Você está brincando comigo. Eu pensei, incapaz de resistir a um pequeno gemido. Se eu tinha algo assim, por que você não me contou antes? É claro que eu imediatamente escolhi sim. Eu costumava pensar que a automação também estava enganando uma vez, mas agora eu sabia o erro dos meus caminhos. Nos jogos mais antigos, esperava-se que você trouxesse seu próprio lápis de papel milimetrado, preenchendo os quadrados a cada passo que você dava na masmorra. Foi isso que os divertiu, garantir que você estivesse no caminho certo a cada passo que dava. Com o passar do tempo, porém, as pessoas se tornaram mais dependentes dos guias de estratégia, e os jogos começaram a ser enviados com seus próprios recursos de mapeamento. Isso sugou toda a diversão do gênero, você poderia dizer, mas depois que você se acostumou com a conveniência, não havia como voltar atrás. O que estou tentando dizer é, você sabe, se você tem um recurso tão poderoso ao seu alcance, pode usá-lo, certo? Além disso, isso não era um jogo. Era a vida real. Examinei um mapa que brilhou em minha mente. Estou lendo isso certo. Parece que eu tenho circulado pela mesma área repetidamente. Seguindo o mapa em meu cérebro, mergulhei em um ramo da caverna que nunca havia me incomodado em tentar antes. Lá, fui recebido por uma visão que me escapou por completo nos últimos 3 dias. Hehehe. Acho que estou perdido, afinal. Me perturbando assim. Isso deve ser uma caverna do inferno. E a minha falta de direção não era o problema. Tudo bem. Eu devia estar chegando perto da entrada, do ar livre. Musgo e ervas daninhas começaram a aparecer nas paredes e no chão. E eu não sabia onde estava o sol, mas a luz, fraca como estava começando a entrar. O que significava que era dia. Ao longo do caminho, tive mais alguns encontros com monstros. Para ser exato. Um monstro centopeia marina, classificação D+. Uma aranha grande, aranha negra, grau B. Um morcego vampiro, morcego gigante, classificação C+. Um grande lagarto sem casca, Armosaurus, grau B-. Não há mais daquelas cobras negras, no entanto. Talvez fosse o único. Eles eram todos muito fortes. Não que eu deva falar, já que uma lâmina de água ainda era suficiente para derrotá-los por si só. Mas o morcego se esquivou das minhas lâminas por tempo suficiente para dar algumas mordidas e meus ataques apenas ricocheteavam no corpo do lagarto se eu não o atingisse no ângulo certo. Nem tudo seria fácil. A centopeia se escondeu por tempo suficiente para me atacar por trás, mas entre percepção mágica e a percepção de calor, eu estava ciente do meu redor e estava totalmente preparado. Uma lâmina de água jogada atrás de mim foi o suficiente para terminar esse encontro. A aranha, por outro lado. Uf. Eu sempre tive problemas quando se tratava de insetos. Era como se eu tivesse uma repulsa física por eles. Apenas um olhar foi suficiente para mim, obrigado. Transformar-se em um slime deve ter aumentado minha força mental também, o suficiente para eu lutar contra esse cara sem fugir gritando. Desculpe, cara, você está se divertindo? 5 lâminas de água de uma só vez, enfiadas profundamente em seu tórax. Eu não queria isso à minha vista por mais um momento. Não que isso me impedisse de consumi-lo depois, nem nenhum dos outros caras. Sobrevivência do mais forte tudo. A aranha e a centopeia me deram uma pequena pausa, sim, mas eu continuei. Se algum monstro barata aparecesse, eu definitivamente estaria correndo agora. Não era uma questão de ganhar ou perder. Só porque eu não poderia dizer que sempre deveria ganhar. Entre isso e aquilo, eu consegui absorver alguns monstros nesta caverna. Vamos repassar as habilidades que adquiri. Cobra negra, respiração venenosa, fonte de calor sensível. Centopeia, respiração paralisante. Aranha grande, teia pegajosa, teia de aço. Morcego vampiro, dreno, onda ultrassônica. Lagarto sem casca, armadura corporal. Sempre que você compra um brinquedo novo, você quer usá-lo, certo? O mesmo aqui. Então, usei o grande sábio para pesquisar todas as habilidades que adquiri. Basicamente, eu não usei respiração venenosa da cobra. Na verdade, eu me transformei para tentar contra o lagarto e, tipo, uau. Toda aquela armadura não valeu de nada para o Armosaurus.
literalmente derreteu em uma poça de gosma diante dos meus olhos. A coisa mais nojenta que já vi na minha vida, todos esses órgãos e pedaços de carne em todo lugar. Eu tive que mandar outra salva de névoa para terminar o resto dos pedaços do corpo. Essa foi a última vez que eu teria que ver isso, espero. Realmente, essa respiração era quase forte demais para ser usada. Eu não queria usá-la muito, se possível. Percepção de calor, no entanto, foi incrível. Praticamente toda criatura viva emite calor. Combinar isso com o percepção mágica significava que eu era praticamente impossível de ser emboscado. Não havia como dizer com que tipo de magia ou habilidades especiais eu me depararia quando começar a lidar com humanos ou monstros inteligentes de alto nível, então não podia me dar ao luxo de baixar a guarda. Em seguida, a centopeia. Eu quase não queria mimetizar aquele cara, com o que parecia e tudo. Seu hálito tinha aproximadamente o mesmo alcance que o da cobra preta e sua forma também tinha o mesmo tamanho. Como imaginei, tentar usá-lo na forma de slime limitou o alcance a apenas cerca de 1 metro. Poderia ser útil para um ataque surpresa, eu suponha, mas se um inimigo já estivesse dentro desse raio, eu ficaria afundado a menos que eu me transformasse ou corresse, então. A armadura do lagarto, como eu mencionei, oferece resistência zero à respiração venenosa. Eu não podia esperar muito disso. Além disso, eu já tinha resistência a ataque corpo a corpo, então não havia muito sentido. Usá-lo na forma de slime apenas tornou minha superfície externa um pouco mais forte, como os slimes metálicos que aparecem nessa série de RPG e oferecem muita XP. Deu um belo brilho metálico ao meu corpo turquesa claro, o que quer que tenha feito comigo deve ter mudado a maneira como a luz reagiu à minha superfície. Eu não queria testar como sofria danos com isso, no entanto, seu efeito permaneceu um pouco misterioso. Essa pequena tonalidade extra pode ajudar a assustar meus inimigos ou até a submeter. Isso acabou com os 3. A carne de verdade, por assim dizer, estava nos outros 2. Eles eram muito fascinantes. Primeiro, a aranha. Quem não gostaria de mimetizar o famoso super-herói que faz todos os esquemas de aranha? Disparando teias de suas mãos poderosas o suficiente para deixá-lo girar em torno de arranha-céus, e tudo isso. A teia pegajosa, ao que parecia, tinha como objetivo original deixar o usuário envolver suas presas nas teias, deixando-os imóveis. Mas eu poderia usá-lo para fazer meus próprios arremessos de teias de fantasia. Vamos tentar. Apante para aquele galho de árvore. Os. Zuiling. Então, vamos à teia de aço. Eu acho que isso serve para bloquear o ataque do seu inimigo. A aranha usa para ajudá-lo a criar uma rede eficaz, isto é, labiríntica, o sábio me disse. Então, soltei um fio e o joguei contra uma árvore. Os. Snap. E cortou a ponta da árvore imediatamente. Com percepção mágica, eu poderia dizer que esse teia de aço seria extremamente difícil para o olho de um ser humano detectar. Se eu trabalhasse um pouco, aposto que poderia ser uma arma decente. Passei um pouco de tempo fazendo exatamente isso, caso isso fosse útil mais tarde. Finalmente, o morcego. Para ser sincero, fora de todo esse zoológico, eu tinha grandes expectativas em relação ao morcego. Mas, quero dizer, caramba, Dreno. Se ocorrer, você poderá usar 70% das habilidades do seu alvo por um período limitado de tempo. Uau! Predador foi muito mais eficaz. Fale sobre uma queda acentuada na qualidade. E qual é o sentido de sugar o sangue de alguém quando você pode apenas analisar os dados deles? Vou jogar esse de lado. A onda ultrassônica, por outro lado, despertou meu interesse. Essa habilidade teve o efeito de confundir seus inimigos ou fazê-los perder a consciência, mas foi originalmente usada para a ecolocalização. Assim como os morcegos no meu planeta natal, você poderia usar essas ondas sonoras para descobrir exatamente onde você e outros objetos estavam posicionados. Mas a habilidade não me importava. As ondas sonoras que eram emitidas que eram verdadeiramente interessantes. Este slime estava prestes a recuperar sua voz. Fale sobre um golpe de sorte. Em vez de ter que reinventar a roda a partir das células que eu tinha, eu poderia apenas absorver um monstro relevante e adquirir a habilidade para mim. Posso transformá-lo em voz. Essa é a parte complicada. Então eu continuei minha pesquisa. Inquietamente, deixando de dormir, não que eu precisasse, andei por 3 dias e 3 noites, testando o resultado final. Eu venho do espaço exterior. Perfeito! Ainda estava um pouco distorcido, como alguém batendo na garganta enquanto gritava através de um ventilador de caixa, mas era definitivamente uma voz. Agora tudo o que eu precisava fazer era afinar. Tentando o meu melhor para acalmar minha excitação, iniciei o longo e árduo processo de ajuste de voz. Essas ondas supersônicas eram muito úteis. Pensei ter me lembrado de ler algo sobre uma arma que usava ondas sonoras. Um Sonic Blaster ou algo assim? Eu poderia fazer isso. Recebido. Há uma chance de que a habilidade super vibração possa ser derivada de onda ultrassônica, isso não pode ser adquirido no momento. Então eu preciso derivar ou mudar a habilidade de alguma forma. Não há muito o que continuar, mas nada por enquanto, eu acho. Não é como se tudo me fosse entregue em uma bandeja de prata. Talvez eu esteja ficando muito ganancioso, mas quanto mais cartas em sua mão, melhor, certo? Não há necessidade de levar as coisas muito rápido, no entanto. A obtenção de cordas vocais é uma grande coisa por si só. Eu deveria estar feliz com isso. Olhando para trás, eu adquiri uma tonelada de habilidades em um curto espaço de tempo enquanto andava por aí, continuando minha pesquisa enquanto apontava para a saída. E enquanto levou algum tempo, eu finalmente consegui. O lado de fora. A primeira vez que cheguei a aproveitar a luz do sol deste mundo. Parece que já faz um tempo, saindo assim. Já se passaram vários meses, pense nisso. Espero que a luz não me queime ou derreta como um vampiro, embora, como monstro, eu teria um conhecimento instintivo do que seria perigoso para a minha existência. As pessoas fazem coisas que sabem que são ruins para elas o tempo todo, certo? Não é brincadeira. Nós poderíamos aprender algo com esses monstros. A caverna, ao que parece, estava em uma floresta. A saída era apenas um buraco no pé de uma montanha, uma pequena colina, na verdade, que se destacava contra as vastas árvores que a cercavam. De fato, graças à densa folhagem, essa colina era o único ponto de onde você podia ver o sol. Dei um passo na floresta e tudo parecia escurecer novamente. Ao subir no topo da colina, vi algum tipo de padrão estranho gravado nela. Um pentagrama mágico ou algo assim? Claro que parecia. Talvez aqueles aventureiros com quem me deparei fossem irresponsáveis. Acho que isso não importa muito. Um homem sábio se afasta do perigo, como eles dizem. Eu me afastei. Uma boa quantidade de tempo se passou desde que eu saí da caverna. O sol estava começando a se pôr, o que indicava que eu devia ter chegado à saída da caverna por volta do meio-dia. Eu tinha um vigia interno surpreendentemente preciso e seria bom se ele pudesse se alinhar com um senso de tempo padronizado. E no momento em que pensei sobre isso, aconteceu. Cis. É fácil fazer coisas assim? Esse sábio é um assistente pessoal para se ter por perto. Enfim, agora eram 4 da tarde. Já era hora de preparar o jantar, mas, infelizmente, eu não precisava mais comer. Eu poderia, mas a falta de sentido do gesto provavelmente apenas me faria sentir vazio por dentro. Então eu continuei brincando com as novas habilidades que eu obtive dos monstros que consumi na caverna.
Como usá-los, maneiras legais de combiná-los, o que mais eu poderia fazer com eles, etc. A fala era um foco particular. Foi isso que ocupou meu tempo enquanto eu continuava no caminho que encontrei sem nenhum destino em particular. Seria bom se houvesse uma cidade ou vila com alguém legal com quem eu pudesse conversar, mas tudo estava incrivelmente silencioso nos últimos dias. Depois de ser atacado com tanta frequência na caverna, quase não recebi nenhuma atenção ao ar livre. Apenas uma vez, enquanto praticava minha fuga, um bando de goblins começou a me perseguir. Eu tentei ameaçá-los e eu disse, e foi só o que foi preciso. E com latidos patéticos, eles fugiram. Estamos falando de vários caninos enormes, cada um com mais ou menos 2 metros de comprimento, e a visão de um slime nos assustou. Patético. Não que eu me importasse em ser deixado sozinho. Obter o olfato de um lobo seria legal, no entanto. A reação me surpreendeu o suficiente para que eu começasse a prestar mais atenção ao meu redor. Acontece que não eram apenas os goblins, nenhum monstro lá fora ousou chegar vários metros de mim. Eles estavam realmente tão assustados. Com certeza parecia assim, mas, por quê? Enquanto eu pensava sobre isso, minha habilidade de percepção mágica viu um grupo de monstros se aproximando. Nada como uma boa crise para chegar até você do nada, não é? Eles eram pequenos, seus equipamentos simples e rudes. Seus rostos estavam sujos e desprovidos de inteligência, mas com suas espadas, escudos, machados de pedra e arcos, eles não eram totalmente bestiais. Levou um mero instante para a minha massa cinzenta descobrir quem eles eram, goblins, aqueles infames saqueadores de muitos grupos que pretendiam se aventurar. Fale sobre seguir os Crit. Sem dúvida, eles estavam aqui para atacar o mais fraco dos possíveis heróis, o que significava eu acho. Mas, realmente, 30 deles contra um único slime. Muitas coisas ao mesmo tempo, não? E, no entanto, não senti nem um pouco de terror. Meus instintos me disseram que eu não tinha absolutamente nada a temer. As espadas deles estavam enferrujadas e a armadura era fina e rasgada nas bordas. Alguns deles estavam vestidos apenas com trapos manchados. Em comparação com os lagartos de escamas duras e as aranhas com enormes lâminas serrilhadas nos pés com os quais eu havia lidado antes, não conseguia imaginar o equipamento deles causando algum dano a mim. Além disso, se as coisas ficarem peludas, eu poderia simplesmente entrar no moedo de cobra negra e transformar todos em poças de gosma. Enquanto eu os avaliava, o aparente líder dos goblins abriu a boca. Ser poderoso. Você tem algo a tratar por aqui. Goblins falam. Ou talvez o percepção mágico esteja me ajudando a decifrar o grunhido deles. Vamos lá, forte. Primeiro eles estão me cercando com suas armas, então eles estão desenrolando o tapete vermelho para mim. O que eles querem? Isso me deixou curioso. Eles não pareciam prontos para me enfrentar imediatamente. Pode ser uma boa chance de testar minhas habilidades de falar. Não há melhor hora para começar do que agora. Dê uma olhada rápida nos goblins. Para eles, esse deve ter sido um dos momentos mais frenéticos de suas vidas. Seus olhos, assim como suas armas, estavam apontados para mim, embora pelo menos alguns deles estivessem prontos para fugir com a menor provocação. Enquanto isso, o líder estava pronto para o cargo, seus olhos de aço praticamente fazendo buracos na minha forma gelatinosa. Eles parecem inteligentes o suficiente. Talvez essa conversa pudesse dar certo, afinal. Mas eles vão me entender. Concentrei meus pensamentos na minha voz ainda recém-nascida e cautelosamente tentei algumas palavras. Prazer em conhecê-lo, eu acho. Meu nome é Rimuro. Eu sou um slime. Os goblins murmuraram entre si. Um slime falante o surpreende, talvez. Eu pensei, apenas para encontrar alguns deles já se prostrando diante de mim, armas jogadas fora. Esquisito. Gagar. Forte. Nós vemos grande poder de você. Por favor, silencie a sua voz. Eu coloquei muita força nisso. Talvez me fazer entender não fosse tão importante, afinal. Claramente, eu os estava assustando. Imaginei que um pedido de desculpas estava em ordem. Desculpe, eu não ajustei isso muito bem ainda. Nós não precisamos de suas desculpas de forma alguma. Acho que funcionou. Isso está se transformando em uma prática decente. Fiquei impressionado com o fato de os japoneses simples trabalharem com esses caras. Com toda a polidez que eles me deram, imaginei que deveria retribuir o favor, mas, considerando como alguns deles estavam aterrorizados, eu também podia demonstrar a confiança que eles pensavam que eu tinha. Então o que você precisa de mim? Não tenho nenhum negócio por aqui. Eu vejo. Nossa aldeia está à frente. Sentimos um monstro forte por perto, então viemos para patrulhar. Um monstro forte. Não vi nada parecido. Gaga. Gragaga. Que brincadeira. Você não pode nos enganar, mesmo com a sua forma. Esses caras tiveram uma ideia totalmente errada. Aparentemente, eles pensaram que seu intruso poderoso havia se disfarçado de slime. Estes eram goblins, a casta inferior mundialmente famosa da classe dos monstros. Eu não deveria ter esperado muito. Os goblins e eu conversamos por mais um tempo e, em pouco tempo, acabei recebendo um convite para a aldeia deles. Eles estavam dispostos a me apoiar um pouco, até. Caras muito legais, dado o quão desgrenhados todos pareciam. Então eu aceitei. Eu não precisava dormir, mas um pouco de descanso não machucava. Ao longo do caminho, pude ouvir um pouco das fofocas locais. Acontece que o deus que eles adoravam havia desaparecido recentemente. Sem ele, os monstros locais começaram a agir muito mais do que antes. Ao mesmo tempo, mais aventureiros humanos poderosos, como eles dizem, começaram a invadir a floresta. E assim por diante. E, curiosamente, quanto mais conversávamos, mais claramente eu começava a entendê-los. Devia ter sido minhas habilidades em percepção mágica se acostumando, no entanto, a linguagem dos goblins estava abrindo caminho através das partículas no ar. Talvez praticar alguma coisa com goblins antes da minha grande estreia humana fosse uma boa ideia, afinal, pensei enquanto o acompanhava. A vila era chocantemente sombria. Talvez eu não devesse esperar muito do covil dos goblins. Eles me guiaram para o que eu supunha ser o mais estruturalmente sólido dos edifícios. Tinha um telhado de palha e pontilhado que apodrecia em algumas áreas, as paredes carregando nada além de alguns pedaços de madeira plana pregados a eles. Nenhuma favela que eu já vi no meu mundo poderia superar essa. Lamento mantê-lo esperando, convidado de honra, disse um dos goblins ao entrar. O líder da força expedicionária que encontrei anteriormente o acompanhou. Ah, não precisa disso, eu disse, mostrando meu sorriso de vendedor, ou, nesse caso, o meu sorriso de slime, não. Se preocupe comigo. Não estou esperando há tanto tempo. Algo sobre sorrir para o seu parceiro de conversa sempre fez maravilhas para manter as negociações em seu caminho. Depois que você fica sabendo, era assustador o quão bem funciona. Não que eu soubesse o que estávamos negociando ainda. Peço desculpas por não podermos oferecer mais hospitalidade, disse o goblin enquanto trazia algo parecido com chá para mim. Eu sou o ancião desta vila. Até os goblins devem ter essas coisas, pensei enquanto tomava um gole. Bem, tecnicamente, deslizei sobre a xícara de chá, mas não tem diferença. Não consegui detectar nenhum sabor, o que fazia sentido, pois não tinha esse sentido. Isso poderia ter sido para melhor, pelo que eu sabia.
Minhas habilidades de análise não detectaram nenhum veneno, mas supostamente ele tinha um sabor amargo. Foi bom ver os goblins tentando ser legais comigo, então eu me certifiquei de beber educadamente. Então eu decidi ir direto ao ponto. Então, a que devo o favor? Perguntei. O que fez você decidir me convidar para a sua vila? Isso tinha que ser mais do que monstros agindo amigavelmente uns com os outros. O ancião da aldeia estremeceu um pouco. Então, reafirmando sua determinação, ele se virou para mim. Você ouviu que os monstros têm sido mais ativos por aqui ultimamente. Eu tinha, a caminho daqui. Nosso Deus protegeu a paz nesta terra por gerações, mas cerca de um mês atrás, ele se escondeu de nós. Isso permitiu que os monstros próximos começassem a se intrometer em nossas terras mais uma vez. Não queremos deixar que isso continue, então o revidamos. Mas, do ponto de vista da força bruta, enfrentamos uma subida difícil. Ele estava falando sobre Veldora. Combinaria com o tempo em que eu devorei Veldora. Mas se os goblins quisessem minha ajuda. Eu te entendo bem o suficiente, mas sou apenas um slime, então não tenho muita certeza de poder fornecer a ajuda que você precisa. Gra. Confie em mim, não há necessidade de modéstia. Um mero slime não pode emitir uma aura tão poderosa como a sua. Não consigo imaginar por que você está assumindo essa forma, mas você tem um nome concedido a você, sim? Aura. O quê? O que é isso? Não me lembro de algo assim. Eu concentrei minha percepção mágica em mim, em vez de nos meus arredores. Então eu percebi isso. Havia, de fato, algum tipo de aura ameaçadora que cobria todo o meu corpo. Você acha que eu teria notado isso no meio de todos aqueles monstros, mas era tarde demais agora. Ufa. Isso é embaraçoso. Aqui estou eu, exalando todas essas coisas místicas, e nem me incomodei em dizer com licença. Senti como se estivesse andando no meio de uma avenida, mostrando tudo o que tinha para o mundo. Com toda a mágica no ar da caverna, eu estava completamente alheio. Isto é mal. Muito ruim. Mas pelo menos explicava como os monstros da floresta reagiram a mim antes. Agora. Não muitos deles gostariam de enfrentar isso. Ninguém era estúpido o suficiente para ser enganado pelas aparências. Bem, pode muito bem correr com isso. Hehehe. Impressionante, ancião. Você percebeu? Com certeza, meu amigo. Mesmo na forma que você está, certamente não há como esconder a força dentro de você. Ah, bem, se você me viu, acho que vocês têm muito potencial. Agora eu estou curtindo isso. Vamos puxar um pouco as cordas do ancião e falar do meu jeito de sair do problema. Ao mesmo tempo, tentei encontrar uma maneira de extinguir a aura mística ao meu redor, usando a magia ao redor para tentar empurrá-la de volta. Oh, estávamos sendo testados, talvez. Então certamente espero que sejamos dignos. Muitos seriam intimidados à submissão por tal força. A essa altura, minha aura estava escondida. Eu estava voltando a ser apenas um slime velho e comum. É engraçado pensar, no entanto, mais cedo, se eu tivesse parecido com algum slime velho na rua, toda a floresta tentaria me matar. Isso teria sido uma chatice. Você está certo? Qualquer pessoa que queira falar comigo sem se assustar com meus poderes místicos deve ser realmente digna. Digno como? Eu me perguntava silenciosamente. Ah, muito obrigado. Abster-me-ei de perguntar por que você esconde sua verdadeira forma, mas tenho um pedido seu. Você estaria disposto a ouvi-lo? Sobre o que eu imaginei. Ninguém iria a um monstro medonho e hediondo sem motivo algum. Depende do que é, eu disse, tentando manter minha arrogância, mas... Vá em frente. Indique o seu negócio. Aqui está o resumo. Acontece que alguns monstros recém-chegados das terras do leste estavam avançando para a área, na esperança de aproveitá-la. A área abrigava várias aldeias goblins, incluindo esta, e até os pequenos confrontos até agora haviam resultado em um grande número de mortes de goblins, incluindo alguns goblins nomeados. Uma dessas criaturas nomeadas era o tipo de guardião dessa vila e, com sua morte, o valor de manter a vila intacta havia diminuído drasticamente. As outras comunidades goblins abandonaram amplamente essa terra. O raciocínio deles era que eles poderiam coagir os recém-chegados a atacar essa vila, ganhando tempo para inventar contramedidas próprias. O ancião da aldeia e o líder da expedição que me cumprimentaram tentaram argumentar com eles, mas foram friamente afastados. A frustração era clara em suas vozes, como os dois explicaram. Entendo, responde. Então, quantos de vocês vivem nesta vila? E quantos estão prontos para a batalha? Temos aproximadamente 100 residentes. Contando nossas mulheres, cerca de 60 estão prontos para lutar. Não parece muito. Goblins bastante inteligentes, no entanto, se estiverem acompanhando de perto. Tudo certo? E de que tipos e números estamos falando com o inimigo? Eles são lobos gigantes, acreditamos, certamente com a aparência de lobo. Em circunstâncias normais, teria que ser 10 de nós contra um deles para termos uma chance de lutar, mas eles parecem ser cerca de 100. Ah, que tipo de jogo impossível é esse? Eu virei meus olhos em direção ao ancião da vila. Ele não parecia estar brincando, seus olhos eram tão sinceros e dedicados quanto os de um goblin. Então esses lutadores goblins os enfrentaram em números tão pequenos, mesmo sabendo que não poderiam vencer. Não. Esta informação que eu lhe contei. Esses lutadores arriscaram suas vidas para obtê-la. Ou pode ter sido uma pergunta rude. Após mais perguntas, o goblin nomeado que eles perderam acabou sendo o filho do mais velho e o irmão mais velho do líder do grupo de escoteiros. Passei um momento avaliando as opções, o ancião se calando enquanto esperava minha decisão. Pode ter sido minha imaginação, mas eu poderia jurar que havia lágrimas nos olhos dele. Eu provavelmente estava imaginando isso, no entanto. Lágrimas não vão muito bem com monstros. Melhor aumentar a arrogância, pensei. É assim que um monstro temido deve agir com razão. Vamos esclarecer uma coisa, ancião. Se eu ajudar esta vila, o que eu ganho em troca? Você tem alguma coisa para dar? Não que eu me importasse em ajudá-los por um capricho. Mas foram necessários 10 goblins para derrotar um cachorro grande ou o que quer que seja, e eles enfrentariam uma matilha de 100. Não seria simples. Eu acho que uma pequena ação da cobra negra poderia cuidar deles, mas eu não posso simplesmente pegar esse trabalho sem pensar um pouco. Nós lhe daremos nossa lealdade. Por favor, conceda-nos a sua guarda. Se eu fizer, prometo que juraremos nossa lealdade a você. Honestamente, como presentes, isso não é muito. Mas depois de experimentar 90 dias de solidão silenciosa, até conversar com goblins era meio divertido. O pensamento de salvá-los provavelmente me enojaria nos meus dias humanos, mas agora, eu era um monstro. Não precisa se preocupar em cair em uma poça e pegar alguma doença infecciosa por mais tempo. Além disso, aqueles olhos do ancião. Eu poderia dizer que ele estava realmente confiando para eu dizer a coisa certa. Eu refleti sobre minha vida passada. Quando alguém me pedia para fazer algo, eu sempre fazia. Mesmo que eu reclamasse e gemia sobre isso no começo, mesmo que os caras do escritório gritassem comigo, nunca fui capaz de dizer não ao meu gerente ou clientes. Tudo certo. Seu pedido foi atendido. Eu assenti sabiamente. E foi assim que me tornei o guardião de uma vila goblin. Os lobos dominavam o ninho nas planícies ao leste, o suficiente para causar dores de cabeça sem fim aos comerciantes que exerciam seu comércio entre o Império Oriental e os reinos ao redor da Floresta de Jura.
Cada um deles era o equivalente a um monstro do tipo C, resistente o suficiente para que um aventureiro pudesse ter a perna arrancada se não estiver prestando atenção. A ameaça real, no entanto, veio quando eles vagavam em bandos. Somente quando o alfa talentoso liderava a horda é que os lobos demonstravam seu real valor. O bando inteiro atuaria como uma única mente, uma única criatura, cada membro agindo em sintonia. Esse pacote, em pleno movimento, poderia facilmente ser classificado como B. As planícies orientais estavam localizadas próximas a uma ampla região produtora de grãos, uma linha vital para o Império Oriental e mantida muito bem protegida. Por mais astuciosos que fossem os lobos, por mais avançadas que fossem suas habilidades, penetrar nas linhas defensivas do Império continuava sendo uma tarefa difícil. Mesmo que conseguissem fazer isso, isso despertaria toda a fúria do Império, colocando em questão o futuro da raça de lobos. O líder do bando estava ciente disso. Foi algo que ele aprendeu através de experiências difíceis, em meio a muitas escaramuças que testemunhara contra o Império por várias décadas. Alvejar os comerciantes de menor escala que passaram não foi suficiente para fazer o Império agir completamente, mas no momento em que os goblins entrassem em seus campos de grãos, ele realmente retaliaria. Depois de tantas falhas, os lobos não mais repetiriam os erros de seus camaradas. Essa era a maneira de pensar do Alpha. Mas os seus instintos de monstro também lhe disseram que, sob o status quo, não haveria progresso, nada para impulsionar sua matilha. Como regra, a raça dos lobos não exigia comida para sobreviver. Atacar e consumir humanos proporcionou a eles um lanche agradável, mas eles não tinham muito em termos de mágicula. Para o bando, seu verdadeiro sustento estava nas mágiculas do mundo. Eles precisariam atacar monstros mais fortes ou massacrar humanos em massa para evoluir para criaturas no nível de calamidade. Nenhuma dessas opções era particularmente acessível a eles. O Império era poderoso demais. Mas apenas escolher comerciantes que passavam nunca faria nada pelos seus sonhos de evolução. Então eles ouviram histórias das Terras do Sul. Um território fértil, com uma floresta que oferecia todas as suas bênçãos, uma vasta reserva de magia. Um paraíso para monstros, assim foi dito. Para alcançá-lo, porém, eles teriam que atravessar a vasta floresta de Jura. Os monstros dessa floresta não eram, por si mesmos, grandes inimigos. A experiência passada deles caçando os retardatários que vagavam para fora provou isso. Então, por que eles evitaram de entrar? Simples. Veldora, o dragão da tempestade. Ele era o único motivo. Mesmo quando ele estava dentro de sua prisão, as ondas de força mágica terrível abalaram seus corações. As criaturas da floresta acreditavam, desfrutavam da tutela divina do dragão, e era por isso que podiam sobreviver sob aquelas ondas abrasadoras. Era nisso que eles tinham que acreditar. Caso contrário, a verdade os deixaria loucos. Portanto, como os machucava diariamente, os lobos haviam desistido de se infiltrar na floresta. Até agora. O Alpha voltou seus olhos vermelhos para a floresta. Aquele dragão maligno e horrível não podia mais ser sentido. Agora é a hora, ele pensou, de caçar a floresta sem monstros, e então podemos nos tornar os senhores da floresta. A ideia o fez lamber os lábios e soar o uivo comandando sua matilha a avançar. Ok. Então agora eu sou um guardião. O que eu devo fazer a seguir? Para mim, parecia um dever de guarda-costas, apesar dos termos grandiosos que o ancião costumava me descrever. Para começar, eu tinha todos os goblins capazes de lutar reunidos ao meu redor. Não era uma visão bonita. Eles estavam em péssimo estado. De jeito nenhum eu poderia contar com eles no campo de batalha. E de longe, o restante da vila parecia nada além de crianças e idosos para mim. Reforços, em outras palavras, estavam fora de questão. O ancião da vila devia estar tremendo de joelhos. Mesmo se eles fugissem da vila agora, eles praticamente morreriam de fome antes que o dia terminasse. Enquanto isso, os goblins ao meu redor estavam todos olhando com uma fé quase religiosa em seus olhos. Isso foi pesado, cara. Para alguém como eu, que viveu uma vida bastante fácil e alegre, esses olhares acrescentaram muita pressão. Certo, eu disse, todos vocês sabem em que tipo de situação estamos. Eu não estava tentando fazer uma piada. Eu simplesmente não conseguia pensar em nada inspirador que eu pudesse dizer. Sim, senhor o líder Goblin respondeu instantaneamente, estamos nos preparando para uma batalha para decidir se vivemos ou morremos. Os outros goblins ao seu redor devem ter se sentido da mesma maneira. Alguns deles estavam visivelmente trêmulos, mas não pude repreendê-los. A mente de uma pessoa pode pensar em uma coisa e seu corpo fazer algo muito diferente. Tudo bem, responde, tentando agir como o melhor general que pude, não. Precisa se preocupar. Mantenha a calma, tudo bem? Se você está nervoso ou não pense no resultado. Apenas concentre-se em fornecer tudo o que você tem. Isso ajudou a aliviar meu humor, pelo menos. Talvez tenha funcionado melhor do que eu pensava. É melhor começar, então. Se eu estragar tudo, pode ser o fim para esses goblins. Mas tenho que manter minhas armas. Eu queria trazer alguma arrogância para isso, e agora vou. Com um momento para reunir meus pensamentos, dei meu primeiro pedido aos goblins, um pedido que daria muitas vezes para vir. Noite. O alfa dos lobos estava de olhos abertos. Era a lua cheia, a noite perfeita para uma batalha. Lentamente, ele se levantou, examinando a área. Apenas a quantidade certa de intensidade, pensou Alpha. Esta noite, eles nivelariam a vila dos goblins, estabelecendo um ponto de apoio para si mesmos dentro da floresta de Jura. Então, lenta, mas seguramente, eles caçariam os monstros ao redor da área, expandindo seu território até governarem a floresta. Logo, quando chegasse a hora, eles virariam os olhos para o sul, invadindo pelo poder que possuía. Eles tinham forças para fazer isso acontecer. Suas garras poderiam rasgar a carne de qualquer monstro, suas presas podiam perfurar qualquer armadura. Au! O Alpha deu o sinal. Era hora de deixar a carnificina começar. Havia, no entanto, uma preocupação. O Alpha havia enviado um batedor há alguns dias atrás que havia retornado com algumas notícias desconcertantes, notícias de um pequeno monstro que soltava uma aura estranha. O suficiente para superar a de seu Alpha. Ele havia descartado esse relatório a princípio. Era absurdo demais para entreter. Ele próprio não havia detectado nada disso na floresta. Todo monstro que eles encontraram era um fraco comparativo. Até esse momento, nada parecido com a resistência ao avanço deles havia aparecido, e eles estavam quase no centro da floresta. Uma dúzia de goblins havia derrotado um ou dois membros de sua matilha, mas nada mais. O batedor deve ter ficado empolgado demais com a próxima caçada para pensar direito. Essa foi a conclusão do Alpha, enquanto ele mantinha os olhos à frente. À frente havia uma vila. Estava situado exatamente onde o batedor disse que estava. Ele seguiu a trilha de um goblin ferido direto para ele. Nada no relatório sugeria que fosse uma ameaça. Esta não foi a primeira batalha do Alpha. Ele era um esperto e nunca baixava a guarda. No entanto, mesmo ele tinha que admitir que a coisa estranha ao redor da vila era um pouco incomum. Tinha uma cerca, como alguém veria em uma vila humana. As casas que outrora compunham o assentamento haviam sido desmontadas, formando uma defesa que cobria cuidadosamente todos os terrenos da vila. E ali, em frente à única abertura da barreira, havia um slime solitário. Tudo bem, pare onde está, ok, o slime disse a eles. Se
Você voltar agora, prometo que não farei nada com você. Afaste-se daqui de uma vez. Pequeno bastardo impertinente. Deixando apenas uma entrada aberta para bloquear um ataque em massa. Apenas o tipo de pensamento superficial que se deve esperar de um monstro do lixo como esse. Nossas garras e presas fariam um picadinho daquela coisa velha e frágil. Era hora de mostrar a esse slime seu verdadeiro poder. O alfa deu a ordem. Como se fosse sua própria mão direita, cerca de uma dúzia de lobos imediatamente partiram para atacar a cerca, a imagem da coordenação, o motivo exato pelo qual a matilha funcionava essencialmente como um único monstro. A habilidade de comunicação do pensamento possibilitou seu comportamento coletivo. Era muito mais rápido do que dar ordens verbais, deixando a matilha trabalhar em conjunto. A primeira onda deveria ter sido suficiente para destruir a cerca. Mas ao invés disso, o alfa, já imaginando uma multidão de goblins gritando lutando para fugir após o infeliz fracasso de seu estratagema, soltou um grito de surpresa. A força que ele enviara para a cerca havia sido lançada para trás, alguns deles sangrando profusamente enquanto se contorciam no chão. O que poderia ser isso? O alfa manteve sua mente afiada enquanto examinava a área. O slime na entrada não se mexeu nem um centímetro. Isso fez alguma coisa? Um de seus homens se aproximou dele para denunciar. Era ele, chefe. A coisa com a aura que superou a sua. Bobagem, o alfa pensou enquanto olhava para o slime. Era um pequeno monstro. Ocasionalmente nasceriam aqui e ali ao longo das planícies. Mesmo chamá-los de monstros parecia absurdo, toda a sua existência era mesquinha, aquela coisa, mantendo mais força do que eu. O alfa fumegou. Impossível. Poucos, de fato, eram os monstros mais astutos que o alfa. Ele tinha anos de experiência para recorrer e podia convocá-lo rapidamente para formular com calma e agilidade um novo plano. E seus anos de experiência lhe disseram que esse monstro não poderia ser mais forte do que ele. Ali mesmo, pela primeira vez, o alfa cometeu um erro fatal, um que acabaria por decidir seu destino. Seu pequeno verme miserável de monstro, vou esmagá-lo em pedaços. Yes. Isso foi um choque. Eu não acho que eles iriam atacar a articulação diretamente. Eu até dei a eles aquele pequeno discurso heróico sobre como eu não faria nada se eles voltassem, mas eles o ignoraram totalmente. Em vez disso, todos os lobos começaram a se mover ao mesmo tempo, atacando a cerca de praticamente todos os ângulos que tinham. Eu esperava que pudéssemos conversar um pouco primeiro, mas eles me forçaram a jogar fora todo o meu roteiro. E depois de todo aquele ensaio que fiz enquanto a cerca estava sendo construída. A primeira ordem que eu dei aos goblins foi me mostrar onde estavam os feridos. Adicionar uma dúzia de sobreviventes aos 60 lutadores que tínhamos não tornava o trabalho muito mais eficiente, mas, dada a sua devoção por mim, eu queria fazer o que pudesse por eles. Estavam todos deitados no chão de um prédio grande e pouco higiênico. Olhando para eles, comecei a pensar. Aparentemente, eles estão usando algumas ervas para tratá-los, mas deixados sozinhos, eles morrerão em pouco tempo. Eles estavam todos em uma forma mais áspera do que eu pensava, pele cortada por dentes e garras, e alguns exibiam cortes desagradáveis com Deus sabe o que crescia deles. Melhor alarde um pouco, imaginei enquanto agia. Consumindo o goblin ferido mais próximo de mim, borrifei alguma poção de recuperação nele, depois o puxei de volta. O ancião se preparou para dizer algo para mim, mas pensou melhor enquanto eu descia a fileira, engolindo, respingando, cuspindo. Depois de terminar com alguns deles, dei uma olhada atrás de mim. Lá estavam eles de novo, curvados para mim. O que é com esses caras? Eles devem ter assumido que eu os ressuscitei com meus poderes ou algo assim. Para evitar futuros mal-entendidos, optei por cuspir as poções diretamente de lá em diante, curando as feridas dos goblins no mundo real. O processo de cicatrização demorou um pouco, mas funcionou. Depois que terminei com todos, dei uma nova ordem aos goblins restantes, a cerca. Uma simples de madeira teria sido bom, pensei, mas não tínhamos muito tempo ou material para trabalhar. Tínhamos que concordar com o que tínhamos, e foi o que eu fiz, sem um momento de pausa. Eu os mandei demolir suas casas e usar a madeira e outros componentes para fortalecer toda a comunidade. Enquanto isso, ordenei que os goblins que fossem decentes com um arco fossem para o serviço de escoteiros. Eu os avisei para não vagarem muito longe. Goblins eram obrigados a ter bons narizes. Pude ver pelos olhos deles que eles estavam dispostos a se sacrificar pela causa. Eles estavam prontos para gritar pela minha vida a qualquer momento. Muito mais bravata do que eu realmente precisava agora, mas duvidava que houvesse alguma solução rápida para isso. Quando a noite caiu, cerca de um dia depois que cheguei à vila, as tábuas finais estavam em cima do muro. Os toques finais foram as minhas teias de aço para fortalecer e solidificar. Algumas armadilhas com teia de aço aqui e ali. Qualquer pessoa que tocasse a cerca sem saber o segredo seria cortada antes que soubesse o que os atingiu. Vou ter que me lembrar de buscar um corpo ou dois depois. Eu me certifiquei de que a cerca tivesse uma única entrada de um lado. Depois de revestido com teia pegajosa, meu trabalho aqui foi concluído. Tudo que restava era esperar os batedores voltarem. A essa altura, os goblins feridos começaram a acordar, curados de seus ferimentos. Eles furtivamente cutucaram seus corpos, olhando curiosamente para si mesmos. Parece que essa coisa é demais. Eu supus que precisaria aplicar várias doses nos pacientes que pareciam mais graves, mas funcionou muito melhor do que eu pensava. Não tive queixa sobre esse erro. Depois disso, eu fiz os goblins coletarem o material extra, empilharem no centro do terreno da vila e incendiarem. Isso me lembrou mais de uma viagem de acampamento, mas agora não era hora de marshmallows. Precisávamos vigiar a noite toda. Eu me ofereci para lidar com isso sozinho, mas fui fortemente recusado. Nada a fazer, San Rimuro. Nunca poderíamos permitir que você carregasse um fardo tão pesado. Ela está certa. Nós cuidaremos do serviço de vigia para você. Por favor, senhor. Rimuro-sama, descanse um pouco. A multidão ao nosso redor ecoou sua aprovação. Apreciei o pensamento. Eles tinham que estar muito mais exaustos do que eu agora, mas concordei em vigiar em turnos e descansar quando não estava de serviço. Pouco antes da meia-noite, os batedores voltaram, alguns feridos, mas todos seguros. Os lobos começaram a se mover, disseram eles. É engraçado como eu pensei que eles eram esses monstros feios e cheios de sujeira, 2 dias atrás. Agora eu estava começando a sentir um carinho real por eles. Se eu conseguisse, pensei ao aplicar o teia pegajosa no final da entrada, gostaria de passar por isso sem perder um. Então esse foi o nosso processo de preparação, mais ou menos. As hostilidades estavam em andamento, então não havia muito mais que eu pudesse fazer. Nesse ponto, tivemos que seguir o plano. Eu não estava convencido de que a cerca era forte o suficiente para segurar, mas, felizmente, os lobos não conseguiram ficar próximos por tempo suficiente para causar muitos danos. As armadilhas funcionaram como eu havia planejado. Isso foi um alívio. Antecipando isso, eu pedi pequenas fendas embutidas na cerca em intervalos regulares. Essas aberturas eram para flechas, para que os goblins pudessem atacar de dentro e interferir nos movimentos do inimigo. Eles abriram fogo e, mesmo com sua mira de baixa qualidade, fizeram mais do que alguns lobos dar em seu último suspiro. Algumas forças inimigas tentaram abrir os espaços e dessa maneira, atravessar, apenas para ter suas cabeças cravadas pelos goblins que empunhavam machados de pedra nos 2 lados de cada buraco.
2 horas não eram tempo de treino suficiente, mas esta vila estava jogando para valer. Eles ouviram tudo que eu disse, entenderam e agiram. E estávamos colhendo as recompensas. Os lobos eram fortes, sim, capazes de enfrentar um bando de goblins de uma só vez, e talvez eles fossem ainda mais fortes como um bando. Mas se eles fossem poderosos sozinhos, poderíamos simplesmente atacá-los todos juntos. Se eles fossem poderosos como equipe, teríamos certeza de que eles não poderiam se unir. Use sua cabeça e você poderá fazê-la funcionar. A criatura mais forte do mundo, afinal, é um ser humano com um pouco de inteligência. Sua sorte acabou, pensei comigo mesmo enquanto olhava nos olhos frios do chefe lobo de presa. Algum animal estúpido me derrotar. Como você pode ser tão convencido? O confuso alfa lobo de presa ficou chocado com o quão errado seus planos haviam dado. Sua matilha estava começando a cair em desordem. Não foi possível continuar. A tribo lobo gigante brilhava mais somente quando agrupados. A desconfiança no alfa levaria a resultados fatais. Ele entendeu isso também, e foi por isso que ele cometeu o maior erro de todos. Ele ficou furioso com a fraqueza de sua matilha, incapaz de superar uma barreira simples, mas tinha ainda mais medo de que a frustração de sua equipe logo se dirigisse a ele. Eu preciso mostrar minha força para eles, ele pensou. Eu sou o mais forte da minha matilha. Eu sou mais do que forte o suficiente, mesmo sozinho. Esse foi o momento em que tudo foi decidido. Meus olhos ainda estavam firmemente no chefe lobo de presa. Para os goblins, ele havia desaparecido, presume, mas para mim ele estava andando em um ritmo digno de bocejo. Tudo estava como planejado. Eu tinha considerado alguns resultados possíveis, e agora um deles estava se desenrolando na minha frente. Afinal, estes eram animais, não humanos como eu. O fio fixo sobre a entrada imediatamente capturou o chefe. Pelo que eu sabia, a seda não seria suficiente para manter o líder lobo de presa preso. Não havia como testá-lo antes, mas isso não importava mais. A teia pegajosa estava lá apenas para que pudéssemos manter o chefe no lugar por um único momento. Se eu não o segurasse no lugar e ele se esquivasse do ataque subsequente à lâmina de água, isso pareceria super manco. Ou pior, eu poderia pegar meu time em fogo amigável. No meio de uma batalha, isso era inteiramente possível. Foi por isso que inventei a armadilha. Mas talvez eu tenha exagerado um pouco. Esses caras ainda nem tinham derrubado a cerca. Em vez disso, considerei revestir a entrada com a teia de aço, mas optei por ela, com medo de que não fosse o suficiente para dar um golpe final. Em situações como essas, era meu trabalho interpretar o homem mais forte, o governante de tudo, e é por isso que, sem outro momento de dúvida, lancei uma lâmina de água na cabeça do chefe. Chegou. A cabeça se lançou para cima e a gravidade a levou. Eu havia matado o chefe, e, mais importante, fiz parecer uma risada. Escutem, lobos. Seu líder está morto. Vou conceder-lhe uma escolha final. Submetam-se a mim ou morra. Então, como eles vão lidar com isso? A morte de seu chefe os levará a um frenesi tão grande que eles vão me almejar. Eu gostaria de evitar isso, se pudesse. Os goblins restantes não mostraram sinal de movimento. Oh, este não será um daqueles eu morreria antes de me submeter a você não é. Porque se for, será uma guerra total. Ainda estávamos perdendo em termos de números, e definitivamente teríamos algumas baixas. Chegamos até aqui sem sangue de goblin, duvidei que perderíamos a essa altura, mas preferiria que terminasse sem esforço. Estava estranhamente quieto, comparado à batalha campal de um momento atrás. Eu podia sentir o olhar dos lobos sobre mim. Em meio a seus olhares, gradualmente comecei a olhar para a frente. Eu não sabia dizer como eles interpretariam isso, mas queria enfatizar que o chefe deles estava morto. Em um momento, eu estava no corpo flácido do alfa. Ninguém fez nenhuma objeção. Um deles, que havia se posicionado nas proximidades, recuou um passo. Então eu engoli o cadáver. Esse foi meu direito como vencedor, certo? A voz do sábio tocou em minha mente. Análise concluída. Mimetizar, lobo de presa obtida. Habilidades intrínsecas de lobo de presa super olfato, transmissão de pensamentos e intimidação foram adquiridas. Parece uma vitória para mim. Apesar de ver o próprio chefe sendo comido na frente deles, o resto dos lobos ainda não mostrava sinais de movimento. Nesse ponto, eles ou iriam surtar e fugir, ou surtar e virem atrás de mim. Oh, certo. Eu disse a eles submetam-se ou morra, não é? Ah, merda. Isso pode ter jogado gasolina no fogo. Melhor dar-lhes uma rota de fuga, pensei enquanto me transformava em um deles. Ativando a intimidação, falei com eles em um grito alto, ararar. Escute-me, eu declarei a eles, uma vez, e apenas uma vez, deixarei isso sem punição. Se você se recusar a me obedecer, peço que saia daqui imediatamente. Imaginei que seria o suficiente para fazer com que esses cães fugissem. Eu estava errado, prometemos. Nossa lealdade é a você. Agora eles estavam se curvando para mim, embora parecesse mais como se estivessem deitados para tirar uma soneca. Mas, independentemente, eles aparentemente escolheram submeter de qualquer maneira. Talvez eles estivessem tendo uma pequena conferência sobre comunicação do pensamento sobre o assunto enquanto estavam ali como estátuas. É melhor do que ter que lutar com eles, de qualquer maneira. Isso, mais ou menos, marcou o fim oficial da batalha nesta vila Goblin. É sempre assim, não é? Não é a luta que é a parte mais difícil, e toda a maldita limpeza. Quem é o idiota que ordenou que destruíssem suas próprias casas? O que vamos fazer sobre isso? E onde todos esses goblins vão dormir hoje à noite? E o que devo fazer com todos esses cães? Quero dizer, claro, matamos um bom número deles, mas ainda são mais ou menos 80 bocas para alimentar. Que se dane, tudo por hoje, pessoal. Pensarei nisso amanhã, quando todos acordarem. Por enquanto, ordenei que os goblins acampassem ao lado do fogo, pedi aos cães que ficassem de prontidão em torno da vila e encerrei a noite. Amanhã chegou. Eu tinha passado a noite anterior pensando, principalmente. A conclusão que cheguei, deixei os goblins tomarem conta dos lobos. Perfeito! Tínhamos um total de 72 goblins em forma. Nenhuma vítima de ontem. No máximo, alguns arranhões. Enquanto isso, tivemos 81 lobos sobreviventes estacionados do lado de fora da cerca da cidade, alguns feridos, mas nenhum ferido tanto que uma pequena poção de recuperação não resolva. Eles poderiam ter se recuperado sozinhos com suas habilidades intrínsecas de cura. Amanhã começou comigo alinhando os goblins que estavam acordados. As crianças e os idosos assistiram de lado. Eles não podiam deixar de se destacar, dada a falta de casas para se hospedar. Ao meu lado estava o ancião da vila. Ele queria me ajudar de alguma forma, eu acho, mas não havia muito que um velho goblin pudesse fazer por mim. Meus gostos estéticos pessoais permaneceram inalterados em relação aos meus anos humanos. Isso nunca mudaria, mesmo que eu fosse transmogrificado em um slime. Não haveria uma princesa encantadora da vila com quem eu pudesse andar no pôr do sol. Eu provavelmente teria que esperar um pouco para isso. Nuta, na versão em inglês está transmogrificado e não transmigrado, mas não sei o que isso deveria ser. Em frente a esta linha de goblins, convoquei os lobos. Tudo bem, comecei, a partir de agora, todos vocês formem pares e morem um com o outro, certo? Então eu avaliei a resposta.
Não recebi muito além de rum. Eles estavam esperando que eu continuasse, imaginei, sem emitir um único som enquanto me encaravam. Ninguém parecia fazer uma careta abertamente com a ideia de emparelhar, pelo menos, então eu assumi que estava em terreno decente o suficiente. Vocês entendem o que eu quero dizer? São grupos de 2, ok? No momento em que terminei de falar, os goblins e os lobos começaram a trocar olhares com quem estava na frente deles. Lenta e humildemente, eles seguiram minha ordem. O inimigo de ontem é amigo de hoje e tudo mais. Eles tiveram que aprender da maneira mais difícil, mas pelo menos todos estavam a bordo. Então eu notei algo. Espera aí, algum desses caras tem nomes. Como eles deveriam se chamar e outras coisas. Que dor. Ancião, eu disse enquanto observava o processo de emparelhamento ao meu lado, é muito inconveniente eu me referir a você e a seu pessoal. Eu gostaria de dar nomes a todos vocês. Tudo bem? Todo mundo deve ter me ouvido de alguma forma. Bem no nome das palavras, cada um deles tinha o olhar fixado em mim, mesmo os goblins que não lutavam, claramente jogados por esse rumo dos acontecimentos. Você tem certeza? Perguntou o ancião timidamente. Qual é o problema, hein? Se sim, Se não for um problema, eu gostaria de dar alguns nomes. Era como se eu tivesse explodido simultaneamente as mentes de todos os goblins no local. Cada um explodiu em aplausos entusiasmados. Que diabos? É como se todos eles fossem à loteria ou algo assim. Se obter um nome faz você feliz assim, por que não faz isso sozinho? Tudo me parecia tão simples naquela época. Comecei com o ancião, perguntando qual era o nome do filho. Ele era o único goblin nomeado na vila, agora tristemente passado. Era Rigor, aparentemente. Então, adicionei um D no final e chamei o ancião de Rigurd. Não havia uma razão específica para isso, apenas parecia bom. Se seu filho estivesse aqui, brinquei, você poderia fazer com que ele dissesse o nome dele e meio que adicionasse D ao final, entende? Ninguém riu. Eles pensaram que eu estava falando sério, Eu não posso expressar minha gratidão o suficiente, ele chorou, por ter recebido permissão para assumir o nome do meu filho sim, ótimo. Estou apenas atirando do quadril aqui, você sabe. Estava começando a me fazer sentir um pouco culpado, mas que diabos. Enquanto isso, o líder escoteiro goblin nomeei Rigor. Eu poderia adicionar um segundo ao final, suponho, mas por que tornar isso mais complicado do que deveria ser Rigor? Estava bem. Bom o suficiente para fazê-lo se ajoelhar diante de mim em oração, como se este fosse o momento mais emocionante de sua vida. A maçã não cai longe da árvore. Então eu fui, por toda a fila. Eu também continuei com o resto dos espectadores enquanto participava, tendo famílias descobrido seus nomes juntos e inventando o que quer que seja para os órfãos e os solteiros da vila. Eles não esperam, continuar reciclando esses nomes para as próximas gerações, não é? Se Rigurd tiver um neto, talvez ele possa começar a se chamar Rigurd. Ou se ele tem um bisneto, ele pode ser Rigurd de Rigurd e depois seja passado para a geração mais jovem. Algo parecido. Bastante aleatório, talvez, mas de que outra forma as tradições familiares começam? Sanrimuru, perguntou o recém-batizado Rigurd. Nós somos muito gratos por isso, mas, você tem certeza? Sobre o quê? Quero dizer, eu estou plenamente consciente da extensão de seus poderes mágicos, Sanrimuru, mas, fornecendo todos esses nomes de uma só vez, você ficará bem. Do que ele está falando? Estou apenas entregando nomes para as pessoas. Muel responde, não há problema, eu não acho, então voltei a ele. Rigurd ergueu as sobrancelhas por um momento, mas eu não prestei mais atenção nele. Quando terminei com os goblins, era hora de passar para os lobos. O novo líder seria filho do antigo, tão forte, e com força de vontade, quanto seu pai, e já parecendo tão imponente. Olhando em seus olhos dourados, pensei por um momento. Ranga. Isso combina os caracteres japoneses de tempestade e presas em uma pequena palavra animada. Perfeito. Barato, talvez, mas eu rolei com ele. Eu sou Tempest, ele tem presas. O que me veio à mente primeiro foi o melhor, pensei. Este não era o meu forte. No momento em que eu chamei de Ranga, comecei a sentir como se praticamente todas as mágiculas que fluíam pelo meu corpo estivessem drenando. A sensação de vazio, do violento esvaziamento de minhas entranhas, era alucinante. O que está acontecendo? Era um cansaço como nunca senti antes. Relatórios. O estoque restante de magia do seu corpo ficou abaixo do limite aceitável. Entrando no modo de suspensão. Espera se recuperar totalmente em 3 dias. Eu ainda estava consciente. Eu não precisava dormir, exatamente, e eu podia ouvir a voz do sábio. Lenta, mas seguramente, começou a surgir em mim. Eu usei muito da minha magícula. Como atingir 0 MP, mais ou menos. O que eu fiz para gastar isso? Eu estava me desgastando o tempo todo sem perceber. Com certeza não parecia assim. Eu tentei me mover. Sem resposta. O modo de suspensão deve ser algo como hibernação. Eu não estava dormindo, mas não conseguia me mexer. Tudo que eu podia fazer era ficar sentado, o que era bom, porque os goblins haviam preparado um lugar de honra para mim perto do fogo, para que eu pudesse me deleitar. Nada mais a fazer, o que eu pudesse fazer. Aproveitei a oportunidade para refletir sobre o que aconteceu. Porque fiquei sem magícula depois que comecei a nomear pessoas. Fazer isso consumiu magículas de alguma forma. Vindo a pensar sobre isso, realmente começou a fluir quando eu nomeei o líder dos lobos, não foi? Ainda era apenas uma teoria, mas parecia claro para mim que nomear monstros realmente exigia magia. Essa conclusão levou cerca de 2 dias para chegar. Isso certamente explicava por que Rigurd estava tão horrorizado com o que eu estava fazendo, entre outras coisas. Isso. Oh, merda, isso não é um conhecimento comum entre monstros, Eu queria gritar, vocês precisam me dizer essas coisas, mas não havia sentido em atacar os outros. Não que isso me parasse uma vez que eu pudesse me mover novamente, imaginei. Inicialmente, os goblins pareciam meio preocupados com o modo como eu fiquei em silêncio, mas, em algum momento, a questão de quem tinha o direito de limpar minha superfície e cuidar de mim quase entrou em conflito violento. O que eles estão fazendo? Este é um área em que eu seriamente gostaria de não estar envolvido. Eu estava começando a me sentir como uma lâmpada mágica que as pessoas podiam esfregar por 3 desejos. Finalmente, o 3º dia se passou. Recuperado. Apesar de esgotar minha magia mais cedo, eu me senti mais forte e mais rico em magia do que antes de meu pequeno acidente. A magia era o poder de exercer força sobre o mundo, e as partículas ao meu redor eram a energia que a impulsionava. Isso parecia ter a ver com a extensão. É um daqueles tipos de coisas aquilo que não me mata me fortalece. Pensei em experimentar mais, mas decidi contra. Não parecia haver muita necessidade, se eu morresse no processo, pareceria um idiota. Ainda há outro caso meu exagerando cedo demais. De qualquer forma, os goblins operários, percebendo que eu estava acordado, começaram a se reunir ao meu redor. A eles juntaram-se os lobos, que estavam chegando de sua base externa. O que foi bom, mas... pessoal, vocês todos ficaram maiores. Os goblins tinham em média um pouco menos de 1,5 metro de altura. Agora eles eram quase um pé mais alto. Nota, um pé é aproximadamente 30 centímetros.
Estes são goblins, certo? E deixando os goblins, lembrem-me dos lobos serem muito mais marrons. Agora o pelo era preto, com um brilho lustroso. Eles haviam crescido também, com os maiores agora beirando 3 metros de comprimento. Não me lembrava de nenhum deles ter muito mais que 1,5 metro antes. O que realmente chamou minha atenção foi o lobo na frente deles, caminhando silenciosamente para frente. Eu juro que ele tinha que ter pelo menos 5 metros. Eu podia sentir a aura saindo de todos os poros. Isso não era nada como o chefe que eu derrotei alguns dias atrás. Entre sua aparência e sua pura força de presença, ele tinha que ser um monstro de nível superior. A marca de nascença em forma de estrela na testa e o chifre de aparência magnífica também erguiam algumas bandeiras vermelhas. Assustador. Meu mestre, este animal dos meus piores pesadelos, berrou em uma língua humana fluente. Como? Me excita vê-lo bem mais uma vez. Nossa, é o Ranga. O que aconteceu nos últimos 3 dias? Fiquei me perguntando isso por mim mesmo, enquanto os monstros aplaudindo e uivantes me cercavam. Tudo certo. Então, nos 3 dias em que dormi, todos os monstros ao meu redor cresceram. Isso foi esquisito. A única coisa que poderia produzir algo assim era evolução, suponho. Então, nomear monstros desenvolve. Iveldora não falou sobre algo assim por um tempo. A diferença entre monstros sem nome e nomeado. Oh, certo. Algo sobre como ganhar um nome fornecia uma espécie de bênção divina que ajuda a aumentar sua capacidade como monstro. Daí a evolução. Bem, inferno, não é de admirar que todos estejam tão felizes. E não admira que tenha sugado todas as minhas reservas mágicas de uma só vez. A evolução dos monstros acontece rapidamente. Eu diria que eles não cresceram, mas se tornaram criaturas completamente diferentes. Os mornos olhos vazios dos goblins agora brilhavam intensamente com a pálida luz da inteligência. E as fêmeas? Uau! Elas realmente parecem mulheres agora. Fiquei tão chocado que mal conseguia falar. Isso me fez literalmente dar uma olhada dupla. Esses caras eram como diabinhos um momento atrás, talvez mais próximos de babuínos do que humanos. E agora, bem, para usar sua terminologia oficial, os machos eram hobgoblins e as fêmeas goblinas, embora o último parecesse estúpido para mim. Ambos haviam evoluído e, de acordo com Rigord, haviam ouvido a chamada voz do mundo quando o fizeram, algo que todas as criaturas evoluídas experimentaram. Uma ocorrência muito rara e que excitou Rigord sem parar, a julgar por como ele não podia calar a boca. Isso não foi algo totalmente feliz para mim. Os goblins fêmeas haviam coberto seus corpos inteiros em trapos antes. Agora, graças à sua evolução, as roupas minúsculas permitiam ver certas coisas. Não dava para escondi-los agora. Os homens certamente pareciam felizes com isso. Mesmo usando nada além de tanga. A vila precisava desesperadamente de comida, roupas e abrigo. Melhor começar com as roupas primeiro, pensei. Outra questão com a qual tive que lidar foi com Ranga. Ele ficou tão satisfeito que eu voltei à consciência plena que ele não parava de me seguir e me incomodar. Se você gosta dessas bolas de pelo, suponho que você estaria no paraíso, mas eu sempre fui mais uma pessoa felina. Não foi a pior coisa, mas ainda assim. Então, Ranga, eu disse, tenho certeza de que só o nomeei do grupo, então, como é que todos os outros lobos também evoluirão? Era verdade. Minhas reservas de magicula acabaram no momento em que eu nomeei essa coisa. Meu mestre. Nós, os lobos, somos um e todos. Meus irmãos e eu estamos conectados, meu nome é o nome da nossa tribo. Então toda a matilha evolui juntos. A coisa tudo em um era algo em que o chefe anterior nunca acreditava totalmente, como explicou Ranga. Se ele tivesse, essa batalha poderia ter ido em uma direção diferente. Enquanto isso, Ranga já havia conquistado total controle sobre sua matilha, ao que parece, permitir que todos evoluíssem de lobo de presa para lobo tempestuoso, mas poder para todos é a maneira como ele colocou as coisas. Bom trabalho, eu disse, já que ele parecia estar desesperadamente procurando elogios. Ele balançou o rabo para frente e para trás, uma exibição adorável em um animal tão enorme. Por outro lado, um lobo feliz de 5 jardas poderia produzir vento quase o suficiente para me lançar para fora da vila. Nuta, 1 jarda é quase 1 metro. E, observe o que você está fazendo com essa coisa, eu avisei. O olhar oprimido que ele deu em resposta me fez rir, e a maneira como ele encolheu seu corpo para cerca de 3 metros de comprimento me fez parar. Sua raça poderia ajustar seus tamanhos, aparentemente. Quão útil, pensei ao instruí-lo a ficar no tamanho pequeno a partir de agora. A maior questão de todas, no entanto, foi onde diabos nós manteríamos todos esses caras. Os pares lobo-goblin pareciam estar compartilhando casas uns com os outros agora, não que eles tivessem casas, então eram realmente mais os lobos e os goblins se usando como cobertores. A falta de roupas estava me matando, mas a habitação também precisava de alguma atenção. Então, e agora? Vi uma montanha de comida empilhada diante de mim. Isso resolveu um dos nossos problemas, pelo menos. Uma vez que usei toda a minha magia, o restante deles iniciou o processo evolutivo. Demorou cerca de um dia para concluir, e eles queriam comemorar com isso e o final da batalha com um banquete. O ancião recusou-se a permitir até que eu me recuperasse. No entanto, em vez disso, passaram o tempo recolhendo a comida primeiro. Eu os notara brigando entre si sobre quem poderia me animar durante minha partida, mas não os esforços de evolução ou de coleta de alimentos. Este modo de suspensão me deixou quase indefeso, parecia. Eu preciso ter cuidado com isso. A maneira como eles começaram a agir sem esperar ordens, pelo menos, foi muito apreciada. O processo de evolução deve ter feito maravilhas por sua inteligência. Isso pode ter impactado sua força mental ainda mais do que a física. E a comida? Em seus dias normais de goblins, eles viviam de frutas, nozes, plantas comestíveis e quaisquer monstros e animais que pudessem caçar. Agora, com a ajuda de seus lobos tempestuosos, eles poderiam cobrir muito mais terreno. Os pares haviam, para minha surpresa, adquirido a capacidade de usar a comunicação do pensamento entre si, goblins que podiam guiar seus lobos com mais segurança do que os melhores jockeys. Eu não conseguia adivinhar o quanto isso melhorava sua capacidade de combate, mas inimigos anteriormente imbatíveis eram agora apenas um aquecimento para eles. Toda essa montanha de comida foi o resultado dos últimos 2 dias. Mas depender da caça e da coleta os deixaria em perigo se algo acontecesse com o meio ambiente. Eles teriam que começar a pensar em agricultura muito em breve. Um suprimento constante de alimentos é a chave para uma vida de abundância. Eu precisaria descobrir que tipo de produto que cresce bem aqui, bem como que tipo de grãos, supondo que houvesse tipos diferentes neste planeta. Sempre algo novo para explorar, pelo menos. Hoje, porém, eu só queria desligar meu cérebro e aproveitar o banquete. E eu fiz. Durante a noite comemoramos nossa evolução, o fim da guerra e, o mais importante para mim, minha recuperação. No dia seguinte, reuni toda a população ao meu redor. Tínhamos vários problemas para resolver, mas eu tinha algo ainda mais importante para lhes contar. Precisávamos elaborar as regras desta vila. As regras, como todos sabiam no Japão, eram uma obrigação para manter uma sociedade comunitária, porque eu disse isso só iria tão longe por aqui, não importa quantas vezes eu usei essa frase na minha antiga vida. No centro, eu tinha 3 regras em mente, 3 princípios orientadores que eu queria ter certeza de que eles seguissem.
Tudo o resto, imaginei que eles pudessem descobrir. Todos aqui. Tudo certo. Eu tenho algumas regras para lidar. 3, para ser exato. O mínimo que quero que todos vocês sigam. E então eu expus meus padrões. 1. Não ataque seres humanos. 2. Não lute entre seus amigos. 3. Não despreze outras espécies. Eu poderia ter conseguido mais se continuasse pensando, mas não esperava que eles seguissem muitos desde o início. Em vez disso, eu apenas segui o básico. Mas como eles aceitariam? Posso fazer uma pergunta? Rigor gritou. Por que não temos permissão para atacar seres humanos? Rigor deu ao filho o olhar mais sujo que eu já vi de um goblin. Ele estava com medo que eu estivesse ofendido. Eu gostaria que pudéssemos manter as coisas um pouco mais informais, mas... Simples, porque eu gosto de humanos. Isso é tudo. Ah, muito bom. Compreendo. Compreende? Bem, nossa, isso foi fácil. Mas eu não conseguia ler nenhuma pitada de dissidência em nenhum dos rostos deles. Eu estava esperando um pouco mais de debate sobre o assunto. Fale sobre uma decepção. Os seres humanos vivem em grupos. Continuei dando a minha explicação completa se eles precisavam ou não. Se você colocar as mãos neles, eles podem retaliar em vigor e jogar em tudo que tem em você. Duvido que você possa se defender. É por isso que proíbo interferir com eles. Ajudaria a todos se você fosse amigável com eles. Além de... Realmente, porém, só me ocorreu gostar de humanos, já que eu costumava ser um. Ranga sentiu profundamente com isso. Parecia fazer sentido para ele. Ele deve ter tido suas próprias razões para pensar que desafiar a humanidade era uma má ideia. Enquanto isso, os hobgoblins pareciam ainda mais convencidos do que antes, então não me preocupei muito em pensar neles. Mais alguma coisa? O que você quer dizer com não despreze outras espécies? Bem, todos vocês evoluíram recentemente, certo? Só estou dizendo, não deixe isso chegar à sua cabeça e comece a dominá-lo sobre todas as espécies mais fracas. Só porque você é um pouco mais robusto, não significa que você é uma raça alta e poderosa agora. Mais cedo ou mais tarde, seus rivais ficarão tão fortes ou até mais fortes e eles vão querer vingança. Isso seria péssimo, não? Eu tinha os ouvidos de todos na plateia. Parece que funcionou bem o suficiente. Eu tinha certeza de que alguns deles não ouviriam a razão, mas é melhor tentar cortar essas coisas pela raiz, de qualquer maneira. É praticamente isso. Respeite essas regras o máximo que puder, certo? As primeiras regras que a vila já teve foram gravadas em pedra. Todos concordaram, com isso, a cortina subiu para uma nova vida para todos. Com as leis locais fora do caminho, era hora de começar a dividir os papéis. A vigilância da vila, a equipe de preparação de alimentos, o grupo que coleciona materiais para a vila para fazer as coisas, aqueles que constroem casas e ferramentas e coisas do tipo. Decidi atribuir dever da polícia ao pensamento extra. Comunicação usando os lobos tempestuosos. Restavam 7 depois que todos os vadios estavam emparelhados, e com Ranga praticamente colado na minha bunda. Isso fez 6 que eu poderia enviar em patrulha. Além disso, achei que deixaria os detalhes da tarefa para Rigord. Rigord, por este meio nomeio você senhor dos goblins. Será seu trabalho manter esta vila bem administrada e bem governada. Em outras palavras, joguei tudo no colo dele. Tão difícil quanto possível. Mas pense sobre isso. Eu trabalhei para um empreiteiro geral na Terra. Eu não sou um governante. Se eu me apegasse demais com esta vila, nunca teria a chance de visitar uma cidade humana. Mesmo que isso significasse ser um pouco insistente, eu teria que entregá-la a ele algum dia. Eu estava esperando alguma reação, mas... Sim, senhor Rimuro. Eu prometo a você que eu, Rigord, vou me dedicar de corpo e alma a este posto vital. Ele estava soluçando lágrimas de alegria novamente. Justo. Que o rei reine, não governe. Ou pelo menos deixá-lo latir ordens de vez em quando e deixá-lo em paz de outra maneira. Você sabe, eu me lembro de Rigord sendo uma bagunça enrugada e duvidosa quando nos conhecemos. Agora ele é um goblin no auge de sua vida, em forma, musculoso e cheio de energia. Ele pode até ser mais forte que Rigor. Como isso aconteceu? Quanto mais eu mexo com essa coisa mágica, mais louco isso tudo me parece. Muito bem, eu cantei. Está em suas mãos agora, Rigord. Eu estava assistindo o trabalho de construção. É terrível, não é? Mal se podia chamar as casas de estruturas. Estes eram goblins mais fortes e inteligentes agora, mas suponho que pedir que desenvolvessem habilidades técnicas subitamente exigisse um pouco demais. Dói-me admitir, San Rimuro. Nunca tivemos necessidade de edifícios muito grandes no passado. Sim, vocês são maiores agora, afinal. Quanto à roupa, vocês estão expondo muita carne. Vocês podem fazer algumas roupas. Ah, sim. Conheço algumas pessoas com quem já lidamos várias vezes. Talvez eles possam fornecer roupas que atendam às nossas necessidades. De fato, com suas habilidades, eles também podem saber como construir casas. Tendo trabalhado para um empreiteiro, eu estava de olho em uma qualidade de construção decente. Em termos do que eu poderia realmente construir. No entanto, minha habilidade estava limitada aos seus projetos básicos de bricolagem à tarde de domingo. Não é o suficiente para servir como capataz de construção. Se esses empresários puderem ajudar com isso, talvez valha a pena visitá-los. Nuta, bricolagem é tipo um trabalho não profissional. Entendo, responde. Não. Faria mal falar com eles. Com o que você pagou a eles? Dinheiro? Não, San Rimuro. Temos alguma moeda que confiscamos dos aventureiros, mas que permanece armazenada. Em vez disso, obtivemos os materiais necessários por meio de troca ou trabalho de curto prazo. Oh, então, quem são esses caras? Eles são conhecidos como anões. Anões. A infame raça de ferreiros. Eu preciso dar uma olhada. E enquanto a crise da tanga havia capturado a maior parte da minha atenção, algo tinha que ser feito sobre suas capacidades defensivas. Sua armadura não forneceu mais proteção do que farrapos e eles nem podiam usá-lo, porque não servia mais. Certamente era um problema, e enfrentá-lo agora seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Apenas um problema. Quase nada que eles haviam capturado dos aventureiros que passavam tinha mais utilidade, e o dinheiro que eles haviam acumulado não podia ser muito. O que poderíamos trocar? Outro problema para arquivar para mais tarde, talvez. Vou tentar visitá-los. Você pode fazer os arranjos para mim, Rigord? É claro, San Rimuro. Terei tudo para a sua jornada amanhã à tarde. Ele parecia entusiasmado o suficiente para que eu me sentisse seguro em suas mãos. Ele provavelmente me daria o dinheiro que sobrou também, não que eu devesse esperar muito. Moeda, hein? Seria engraçado se fosse papel. Pensando nisso, também não tinha muito dinheiro em meu nome. O fato de dinheiro existir neste mundo foi uma surpresa agradável, pelo menos. Eu imaginei que sim, mas eu não tinha ideia de como circulava. Depois de chegar a uma cidade humana, terei que dar uma volta e conferir os preços. Mas isso pode esperar até depois dos anões. Depois de todo o trabalho duro para moldar esta cidade, uma visita agradável faria maravilhas para mim.
Eu estarei com minha própria humanidade. Em breve devo verificar se uma das outras raças pode me ajudar a aprender um pouco mais sobre esse mundo maluco. Embora tecnicamente uma sub-raça de pessoas, os anões aparentemente viviam em grandes cidades. Eles também tinham um rei, embora nenhum goblin tenha sido permitido sequer olhar. Apenas ser permitido entrar em suas cidades foi considerado uma conquista de todos os tempos para os goblins. Comecei a pensar sobre o estado de discriminação dos goblins por aqui. Eu era um slime, afinal. Eu seria tratado com justiça. Havia muitas ansiedades para entreter, mas eu mal podia esperar para conhecer alguns desses caras pequenos. A emoção permaneceu fresca em minha mente o resto da noite.